incisos que falta analisarmos no estudo do artigo 1015. Estamos vendo o objeto do agravo de instrumento, algumas decisões interlocutórias que estejam previstas em lei, seja no artigo 1015 ou em outros dispositivos no ordenamento jurídico, e a consequente eventual interpretação extensiva do STJ. Tá? Então, ali no inciso 6º do artigo 1015, tem a previsão do cabimento do agravo de instrumento em face da decisão interlocutória, que versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Que não tem muito o que falar, a não ser o caso, a exibição ou posse de documento ou coisa é uma modalidade de prova, né? Está lá nos artigos 396 a 404 do CPC, e o legislador entendeu a impugnabilidade dessa decisão interlocutória porque poderia ter uma restrição à produção de provas por uma atitude que não seria culpa do requerente, do recorrente, né? Justamente porque está em posse, documento, né, ou coisa está de posse do terceiro, né, ou da outra parte do terceiro. Então é um tipo de prova que gerou essa preocupação aí pelo legislador. Tá? O inciso 11, que eu nem coloquei ali, ele também trata de prova, né? Mas só porque nós estamos nesse contexto de prova, eu vou até... Não, vou deixar para ver lá, mas o inciso 11, vamos seguir a ordem. O inciso 11 ele trata da redistribuição de prova, que nós mencionamos lá no módulo próprio, o parágrafo 1º do artigo 373. Bom, nada mais a falar sobre esse inciso 6º. Inciso 7º, exclusão de litisconsorte. Não sei se nós chegamos a falar que uma das... no tratamento do litisconsorte, nós temos lá no artigo 113, parágrafo 1º, a possibilidade de exclusão do fenômeno que é chamado de litisconsórcio multitudinário. Os senhores sabem que litisconsórcio é o fenômeno da acumulação subjetiva de processo. Há uma lide, né, uma demanda em consórcio. Então, no mesmo processo, nós temos mais de um autor, mais de um réu. Esse é o litisconsórcio. Pluralidade de partes, né? Portanto. Pois bem, em algumas hipóteses, pode ser que esse litisconsórcio, se for em um volume elevado, e esse volume elevado não é previsto em lei, o que se considera multidão não é previsto em lei, né? O litisconsórcio multitudinário, o que a lei fala é quando houver empecilho ou dificuldade ao exercício do direito de defesa, ou quando gerar uma confusão processual. Então, quando o elevado número de litisconsortes gerar, imagine, uma demanda com 1.500 autores, fica difícil para o réu contestar nos mesmos 15 dias, né? É complicado. Então, havendo um número excessivo de litisconsortes, é possível que o juiz determine a exclusão. Veja, a exclusão daquela relação processual, né? Porque nós não teremos ali uma extinção totalmente do processo. Ali a lei fala, veja, a exclusão do litisconsorte. O litisconsorte, prevalece o entendimento de que o juiz vai estabelecer o número máximo de litisconsórcio naquele processo e serão formados autos distribuídos por dependência e vão ser formados novos processos com aqueles litisconsortes, né? Então não há propriamente uma extinção do processo em relação à parte excluída. É como se ela fosse remanejada para um outro processo. Tá ok? Dessa decisão cabe agravo de instrumento. Da decisão, veja, que exclui o litisconsorte. É bom dizer. Se a parte pede a exclusão do litisconsorte e ela é indeferida, pela interpretação literal não caberia. Porque ali está escrito da exclusão do litisconsórcio. Mas prevalece o entendimento, uma leitura mais ampliada, prevalece o entendimento que é tanto a que permite a exclusão quanto a que não permite. Que não teria sentido da decisão que exclui caber agravo de instrumento e da que não exclui não caber. Então a gente traz uma interpretação mais extensiva. A decisão que versar sobre exclusão é tanto aquela que admite a exclusão quanto a que não admite. Tá? Então, para evitar o risco de ter ficado confuso aqui, há na doutrina que indica que é somente a decisão de exclusão. Mas prevalece o entendimento de que é a decisão que versa sobre exclusão.
e versa sobre a exclusão, permitindo ou rejeitando a exclusão. Tá? Essa é a interpretação que prevalece e que faz mais sentido. E ali embaixo, ó, inciso 8º, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Esse inciso 8º, veja, ele foi incoerente com a redação do código, de modo geral. Porque nos incisos, ou você traz uma hipótese genérica, ou você traz uma hipótese específica em um inciso só. Perceba que no inciso 7º nós temos uma hipótese genérica, a exclusão do litisconsórcio, e no inciso 8º a rejeição do pedido de limitação. Então aquilo acabou ficando sem sentido, mas é o que está previsto na lei. Então, do ponto de vista objetivo, você pediu a exclusão do litisconsórcio, ela foi admitida ou foi rejeitada, vai caber agravo de instrumento de qualquer maneira. O legislador aqui gastou um inciso a mais. Inciso 9º, a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Aqui o legislador também foi prolixo, vamos assim dizer. Bastaria ele dizer decisão que verse sobre intervenção de terceiro, que seria que admite ou inadmite. Quem elaborou esses incisos aqui, o 7º, 8º e 9º, andou mal, nem sempre é a mesma comissão que elabora, acaba gerando essas incompatibilidades. Tá? Mas enfim, tá aí. Intervenção de terceiro, seja para admissão ou pela inadmissão, cabe agravo de instrumento. Esses casos são mais simples um pouco, a leitura do jeito que está. Agora, no inciso 10, vai ser um daqueles casos em que nós deveremos analisar uma decisão do STJ. Tá? Então é importante. Vejam bem, olha o que está no inciso 10. Cabe agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que versar sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Embargos à execução é o método de defesa do executado no processo autônomo de execução. Os senhores terão um módulo aqui para relembrar a execução. No modelo atual, sistema processual atual, a defesa na execução pode se dar por impugnação ao cumprimento de sentença ou por embargos à execução. A impugnação se dá no processo sincrético, no cumprimento de sentença, no mesmo processo. Ao passo que os embargos à execução se dão quando estamos diante de um processo autônomo de execução iniciado por um título executivo extrajudicial. Pois bem, seja um ou outra modalidade de defesa na execução, nós não temos efeito suspensivo. Ou seja, defendeu-se no cumprimento de sentença pela impugnação ao cumprimento de sentença. Vai continuar os atos executivos. Defendeu-se no processo de execução pelos embargos à execução. Vai continuar os atos executivos. Então não há óbice quanto à prática dos atos executivos, concomitantemente à análise do juízo quanto à defesa do executado. Ok? Ok. Só que lá no capítulo próprio do Código de Processo Civil, artigo 917 e seguintes do CPC, acho que 917 precisamente, consta que o juiz pode conceder o efeito suspensivo aos embargos. Os embargos não têm efeito suspensivo ope legis, pela lei, mas diante das características do caso concreto, preenchidos os requisitos previstos em lei, você pode conceder o efeito suspensivo. Vai girar em torno ali da probabilidade dos argumentos, fumos boniúris, aquela questão, vai ter que depositar o depósito, penhora ou calção do valor devido. Os senhores verão lá. É possível a concessão do efeito suspensivo. Tá? Então a parte não tem efeito suspensivo automático ao propor os embargos à execução, mas elas podem buscar esse efeito suspensivo. Ela pode pedir o efeito suspensivo. Olha, eu quero que enquanto o senhor, Vossa Excelência, estiver analisando aqui a minha defesa, não pratique nenhum ato na execução. E o juiz vai analisar se vai conceder ou não. Ok? O que o código está dizendo é o seguinte: se o juiz conceder o efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento. Se o juiz, uma vez concedido, modifica, porque pode ser para ampliar, para diminuir o efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento.
Se o juiz concedeu e depois revogou, cabe agravo de instrumento. É o que está escrito ali. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aí, meus amigos, o STJ concedeu uma interpretação extensiva. O que o STJ disse? Não faz sentido caber agravo de instrumento da decisão que revoga, retira o efeito suspensivo, e não caber agravo de instrumento da decisão que indefere o efeito suspensivo. Porque olha só, concedeu o efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento. Não concedeu, rejeitou o efeito suspensivo. Em tese, não cabe agravo de instrumento. Pela redação do dispositivo, não está escrito concessão ou rejeição, só da concessão. Ah, mas falou modificação também. Mas se você só se modifica o que você concedeu. Então a modificação é uma complementação, é o dia seguinte da concessão. É o após a concessão. Mas também falou em revogação. Pois é, só se revoga o que concedeu. Então, concessão, modificação e revogação partem da premissa de que teve concessão. O legislador nada falou da rejeição. O que o STJ disse? Não faz o menor cabimento. Que apareceu uma mensagem para mim que a gravação vai ser interrompida em 15 minutos. Quando interromper, eu coloco novamente para ficar disponível para vocês, tá? Faz o menor sentido, disse o STJ. Quando o juiz concedeu e depois ele revogou, caber agravo de instrumento, e não caber agravo de instrumento quando ele indeferiu inicialmente. Porque a revogação, ao fim e ao cabo, é uma decisão de indeferimento do efeito suspensivo. É um indeferimento posterior ao deferimento, mas dá no mesmo. Então anotem aí, por meio do recurso especial, por meio do RESP 1694-667, 1694-667 do Paraná, o STJ concedeu uma interpretação extensiva. E ele diz que qualquer manifestação do juízo quanto aos efeitos suspensivos dos embargos à execução cabe agravo de instrumento. Cabe da concessão e cabe da inadmissão, rejeição do pedido de efeito suspensivo aos embargos. Então, no inciso 10, temos ali uma interpretação extensiva. Ok? Bom, está visto então o inciso 10. Falta apenas tratar do último inciso, é o inciso 11. Fala lá, prevê lá o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que redistribui o ônus da prova, distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Tá? Veja, lá naquela, nós vimos que no inciso 357, inciso 4º, notem aí, 357, inciso 4º, que essa análise quanto a quem o ônus da prova, ele é estabelecido nessa decisão do 357, decisão de organização do processo. É a superação de uma tese que já foi estabelecida, que o ônus da prova, que a distribuição do ônus da prova seria uma regra de julgamento, que o juiz poderia fazer isso na sentença. Hoje em dia prevalece que a distribuição do ônus da prova é uma regra de procedimento. É no curso do procedimento que você deve estabelecer. E aí o 357, inciso 4º, falou, o juiz vai redistribuir o ônus da prova nessa decisão, que não é sentença. Logo, é uma decisão interlocutória, quando o juiz redistribui o ônus da prova. Veja, aqui é a distribuição dinâmica, né? O 373, ele traz lá a distribuição estática, compete ao autor produzir prova do fato que constitui seu direito, compete ao réu produzir prova do fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito do autor. Como é que eu sempre resumo isso aí? Quem alega tem que provar. Isso é a distribuição estática. Não cabe agravo de instrumento dessa distribuição. Cabe da redistribuição, quando ele inverte. Quando ele diz que o autor tem que produzir prova do fato extintivo, que o réu alegou. Quando ele diz que o réu tem que produzir prova do fato constitutivo, que o autor alegou. Quando um tem que produzir prova do fato que o outro alegou. É a inversão do ônus da prova. Do parágrafo 1º do artigo 373
Nesse caso, cabe agravo de instrumento. Ok? Bom, nós vimos as hipóteses e eu procurei passar para os senhores a lógica, a sistemática do agravo de instrumento. Houve uma modificação no regime de preclusão. E agora, você tem que diferenciar quando que você tem uma decisão interlocutória, quando você tem uma sentença. Tendo sentença, vai ser apelação. Tendo decisão interlocutória, você tem que dar um passo além. Analisar o conteúdo da decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória se encaixar nessas hipóteses, com essas complementações que nós vimos do STJ, você tem que interpor agravo de instrumento. Se não se encaixar, você tem que interpor apelação quando vier a sentença. Ok? É essa análise que o legislador queria. Mas lembra que eu falei várias vezes? Nós vamos ver aqui como é que o legislador queria, mas depois nós vamos ver uma decisão do STJ? Pois é, chegou o momento. Depois de ter dito tudo isso que eu falei com os senhores, eu tenho que analisar com os amigos uma posição do STJ, que é a prevalecente até o momento, que já pelo nome gera algo meio complicado. Anotem aí. Recurso especial 1696396 e o recurso especial 1704520. Está ali para os senhores no chat. RESP 1696396 e 1.704.520. Por meio desses julgados, foi um julgamento conjunto, por meio desse julgado, o STJ afirmou, veja se é possível essas duas palavras ficar uma do lado da outra. Taxatividade mitigada. O rol do artigo 1015, segundo o STJ, seria de uma taxatividade mitigada. Nós vimos aqui que o STJ foi ampliando aqui e ali o cabimento do agravo de instrumento. Nesse julgado, que foi depois desses que eu mencionei para vocês, nós estamos meio que seguindo aqui uma ordem dos incisos e também a ordem de manifestação do STJ quanto aos julgados. Esse foi o último desses julgados que eu mencionei para vocês. E nesses julgados aí, que está a RESP 1696396, 1704520, o STJ parece que ele encheu o saco. Ele falou, não vou ficar manifestando de um caso, outro específico, não. Seguinte, para mim, STJ, dizendo, o 1015 tem uma taxatividade mitigada. Aí digo eu, como é que pode ser taxativo e ser mitigado? Como é que algo que é mitigado é taxativo? Elas são incompatíveis entre si, mas é a tese que eles afirmaram. E por que a taxatividade mitigada? O que interessa é agora, mais do que saber esse nome, taxatividade mitigada, aliás, é horrível esse nome, afirmou-se o cabimento do agravo de instrumento sempre que houver urgência provocada pela inutilidade do julgamento apenas na apelação. Sempre que você estiver diante de si uma questão discutida, que você repute urgente, que tem que decidir agora, e que se for resolvida apenas na apelação, vai ser inútil, já vai ter passado o momento, vai gerar grave danos ao processo, você tem que interpor grave instrumento. Olha o problema que isso criou. Eu apresentei para vocês as hipóteses previstas em lei para a interposição do agravo de instrumento. Eu procurei explicar para vocês a razão de ser, o que o legislador queria. E justamente fizemos a comparação com o sistema anterior, e eu cheguei a falar isso lá atrás, propositadamente para vocês. Falei assim, no sistema anterior, um dos motivos da falência da atuação dos tribunais é que tinha muito agravo de instrumento, porque a parte conseguia subir para o agravo de instrumento
quando ela estabelecia uma urgência. Um momentinho só, deixa eu só acabar esse raciocínio que já te dou a palavra. Quando ela estabelecia uma urgência. Então, era algo subjetivo. Quando se entendia urgente, agravo de instrumento. Quando não se entendia urgente, agravo retido. Nós superamos isso. E aí, para o bem e para o mal, o código procurou estabelecer um critério objetivo. Cabe agravo nessas hipóteses. Não está aqui, não cabe agravo. É por apelação. Aí o STJ começou a interpretar aqui e ali. Constantemente ele interpreta esses são os principais julgados. Constantemente ele interpreta esse dispositivo. E por meio desse julgado que ainda prevalece, ele afirmou que, na verdade, parece que ele encheu o saco. Já chega. Sempre que for urgente, pode interpor. O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte. Como é que nós vamos estabelecer o que é urgente e o que não é urgente? A minha questão é a seguinte. Eu lá atrás falei com os senhores. Eu até aconselho a interpor agravo. Vai virar uma zona, vai virar uma bagunça. Por quê? Porque você imagina que você está com um caso que não está no 1015. O que eu estou falando para vocês? O que eu falei até agora? Apelação. Está na lei. 1009, parágrafo 1º. Aí você não interpõe agravo de instrumento. Você espera chegar no final para interpor a apelação. E suscitar a análise daquela interlocutória em preliminar de apelação. Estás seguindo a lei. O que nós vimos aqui. Aí você imagina se o relator virar para você e falar assim: não vou julgar, porque a questão era urgente. Você tinha que julgar lá atrás. Fundamento: resp. tais. O STJ precisa estabelecer de uma vez por todas. Na verdade, ele precisa não legislar, né? Ele precisa estabelecer de uma vez por todas um critério objetivo para essas hipóteses. Vejam lá esses julgados com calma. E isso gerou uma insegurança jurídica enorme. Porque se não está no 1015, você vai ficar com o pé atrás agora de não interpor. Você pode interpor o seu agravo de instrumento juntando esses julgados. Falou, excelência, eu fiquei em dúvida se eu esperava lá a apelação, porque esse caso para mim é urgente. Você tem que analisar. Quem está mandando é o STJ. Sinto muito. Você tem que seguir o STJ. O que eu quero que vocês entendam é que o risco é de você seguir a lei e pegar um relator que entenda isso aí. E vai inadmitir a análise da sua impugnação na apelação da decisão interlocutória. Tá? Veja, é totalmente contraditório com o que eu falei até agora, porque eu apresentei para os senhores esse tempo todo o entendimento do legislador, a doutrina, e o STJ gerou uma confusão geral. Confusão generalizada. Ele modificou o que o legislador queria combater, pelo bem e pelo mal, certo ou errado, bem feito ou mal feito, foi retirar de um critério subjetivo e passar para um critério objetivo. Ele fez isso. Uma coisa é você pegar as hipóteses e estender aqui e ali. Outra coisa é você falar, cabe sempre que for urgente. Que nesses julgados nós temos a previsão. Tá? Vamos ver como é que vai caminhar isso aí. Os senhores sabem que eu tenho o canal no YouTube. Siga lá. Sempre que tiver uma manifestação nova eu vou informar, a gente vai atualizando. Mas é o que temos no momento. É algo que a doutrina toda critica. Que besteira que fizeram com esses julgados. Vamos ver como é que vai ser a guarda-cena dos próximos capítulos. Algum colega tinha ativado o microfone? Eu peço para que fique à vontade para complementar e falar. Contribuir com a aula. Eu não estou ouvindo. Tá? Você está falando alguma coisa, eu não estou ouvindo. Vou esperar mais um minutinho aí. Ver se... Diga, oi, agora estou. Não, e você responde aquela questão ali da parte da manhã, que eu falei que a questão do mandado de segurança quando houver lesão processual grave. Você já respondeu através do resto aí, né? Já tem uma decisão. Foi. Urgência, embora uma coisa bem complicada, né? Mas de cautela, acho que qualquer decisão de lesão, fica logo com um agravo de instrumento, aí o julgador, baseado nessa resposta, vai dizer que ela está precluso, né? Está precluso. Isso. Lá, e você quer na cara, né? Exatamente. Foi naquele momento lá que você contribuiu com essas considerações, eu estava falando desse momento aqui justamente.
Agora, com esse entendimento do STJ, diminui o problema do mandato de segurança com viés de revisão. Aí agora não cabe, agora não, o mandato de segurança não é a via adequada, de jeito nenhum. A questão é saber se você vai de apelação ou vai de agravo de instrumento. A de cautelum, eu sugiro que interponha agravo. A de cautela, sim, claro. Nesse momento, infelizmente, é isso que nós temos. De segurança jurídica, né? Insegurança. Interessante também que você não falou, acho interessante, é a prestação de conta, né? Duas fases, quando cabe grave de instrumento, quando cabe apelação, né? Dependendo da decisão aí. Porque ali é uma análise, analisa-se isso no módulo de procedimento especial, né? Vocês devem ter visto lá a discussão se a primeira decisão que determina a obrigação de prestar contas, se ela é sentença de decisão interlocutória, há uma controvérsia quanto a isso. Se você definir que é sentença, você vai apelar. Se definir que é decisão interlocutória, você vai... A rejeição ou acolhimento da prestação de contas, né? Tá certo. Isso aí. Tá bom. Bom, meus amigos, então, deixa eu estruturar o tempo que nós temos aqui.